Bom dia, ovelhas amadas do Senhor Jesus, glória a Deus, por mais uma semana, segunda-feira. E hoje você pode fazer a diferença. Aliás, não é nem bom dia, eu diria, faça um bom dia. Depende de nós. A palavra de ontem, domingo, foi maravilhosa. O Adão, o primeiro Adão e o último Adão. O Adão carnal, o Adão homem, que perdeu a visão do propósito e pecou no paraíso. O Adão espiritual, Cristo Jesus, que veio no propósito, permaneceu no propósito e venceu no deserto. O primeiro Adão perdeu, fracassou no paraíso e o último Adão venceu no deserto. Não é o lugar. Talvez você diga, pastor, eu não estou indo na igreja por causa disso, por causa daquilo. Pastor, eu parei de buscar por causa da fulano, por causa do ciclano. Não, pastor, é que é onde eu trabalho, é que a esposa que eu tenho, é que o marido que eu tenho, os filhos que eu tenho, tudo que eu faço é que está me separando e me afastando de Deus. Não, eu diria para você que é o propósito que te mantém na presença de Deus. Então, se você não tiver propósito, ou se você abandonar o propósito pelo qual Deus te chamou, você vai começar a esfriar, a se distanciar da presença de Deus e das coisas que Ele chamou você para fazer. Portanto, avalie a sua fé e veja qual Adão você tem sido. Se o primeiro Adão que fracassou no paraíso, ou se o último Adão que venceu no deserto. É sobre isso que a semana toda nós vamos falar. E nós vamos lutar e buscar em Deus para não sermos, nós nascemos como o primeiro Adão, mas temos que, por isso, nascer de novo, para sermos como o último Adão. Acompanhe no YouTube, clique no link se você não está no YouTube. Se você já está no YouTube, se inscreve no canal, ative as notificações. De hoje até sábado, esse é o assunto do devocional desta semana. Aqui e também no canal aqui e também nos GCs que nós temos espalhados pela cidade. Nos contacte, nos mande uma mensagem se você quer participar desse GC também. Vamos ouvir esse recorte, em seguida vamos orar por todos. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Deixa eu parar um pouquinho para você não se confundir. A Bíblia fala dos dois Adão, do primeiro Adão e do último Adão. Não existe segundo Adão, existe o último. Por que primeiro e último? Porque não vai ter outro. Amém? Primeiro Adão, lá no jardim do Éden, feito para viver para sempre, alma vivente, nasceu em Deus, estava lá pronto para servi-lo. Quando ele desobedece, quando ele foge daquilo que Deus determinou, quando ele foge do propósito, quando ele começa a fazer as coisas do jeito que ele acha, do jeito que ele pensa, ele deixa de ser uma alma vivente. O que é alma vivente? Vivo para Deus, morto para o mundo. Mas quando ele deixa de ser alma vivente, quando ele deixa de viver para Deus, ele morre para Deus e ele começa a viver para o mundo. E ele se torna um homem natural, um homem apenas carnal, como a própria palavra de Deus está nos ensinando. Quando ele morre para Deus, ele começa a viver para o mundo. Agora, ao contrário disso, se nós queremos viver para Deus, nós precisamos, completo por favor, morrer para o mundo. Quem não morre para o mundo não pode viver para Deus. E quem não vive para Deus não vai poder se encontrar com Ele. Amém?
Entenda que o primeiro Adão foi feito com um propósito, e o segundo Adão veio para resgatar o propósito. O primeiro Adão veio por um propósito. Quando ele desobedece, quando ele deixa a vontade da carne prevalecer, ele perde esse propósito. O último Adão, quem é o último Adão mesmo? Quem é o último Adão? Jesus Cristo. O último Adão veio para resgatar o propósito perdido pelo primeiro. E aí Paulo vem e fala, nessa carta, ele diz o seguinte: nós não podemos ser como o primeiro. O primeiro homem era pó. O segundo, o último Adão, que ele fala homem, por isso ele fala segundo, mas o último Adão veio dos céus. Não vai ter terceiro. Não vai ter terceira chance. Nós temos a grande oportunidade e o privilégio, eu diria, para vivermos o propósito hoje, que foi resgatado pelo último Adão, por Cristo. Você pode ver que em todas as mensagens de Jesus, ele faz menção do primeiro Adão, e faz menção do segundo, do primeiro no Éden, que não funcionou, e agora do último na cruz. Outra coisa importante para você colocar dentro do teu coração: Adão caiu no paraíso, pecou no paraíso, quando tudo estava indo bem. Jesus resistiu, permaneceu, não abriu mão do propósito no meio do deserto. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que não é o lugar que faz a pessoa, não são as circunstâncias favoráveis que tornam você melhor. Aliás, momentos difíceis formam pessoas fortes. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo a Ti neste momento, crendo que o Senhor está ouvindo a nossa oração, porque o Senhor sempre nos ouve. E eu te louvo e te agradeço por tudo isso. Declaramos, Pai, que esta semana possamos trabalhar para sepultar o velho homem verdadeiramente. Para que essa pessoa que tem orado comigo, esteve no domingo, com tanto frio, mas ela esteve te buscando, te adorando, ouvindo a Tua palavra, que esta semana o Senhor transforme ela, Pai, numa nova criatura. Que ela tenha força para dizer não quando tem que dizer não. Que ela tenha força para dizer sim à Tua vontade. Que ela tenha força, Pai, para no deserto que seja, nos momentos de tribulação, ela levantar a voz e declarar: não vou desistir, porque Deus, o Senhor, me escolheu. O Senhor nos escolheu, não por aquilo que nós somos, mas nos escolheu por aquilo que nós iremos nos tornar, se servirmos ao Senhor, se permanecemos na Tua presença. Revela a Tua vontade, Pai, a Tua palavra nesta semana para estas pessoas. Obrigado, Jesus, por cada obreiro, por cada pastor, por cada líder de GC que tem feito a obra conosco, que tem se empenhado, que tem se dedicado pelas pessoas, que elas possam, nessa semana, ter uma semana de boas notícias. E aqueles que estão fracos, caídos, prostrados, desanimando, que possam se levantar em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te proteja, te livre, te dê a paz, hoje, amanhã e sempre. Que Ele te ilumine. Receba a bênção do Pai, a proteção do Filho e a luz do Espírito Santo. Que onde você for no dia de hoje, você seja bem sucedido. Tá bom? Beijo no teu coração. Deus te abençoe até amanhã às 6 horas.